Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos estudar funções. Vamos ver noções de função, domínio e imagem de uma função, estudo do domínio de uma função, gráficos de uma função no plano cartesiano, função sobrejetora, injetora e bijetora. Vamos ver também função par e função ímpar, função crescente e função decrescente. E também vamos ver função composta e finalizando com a função inversa. Então, o que é uma função, minha gente? Função é uma regra matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto chamado domínio a único elemento y que está em outro conjunto chamado contradomínio. Essa relação entre os elementos se dá pela lei de formação, que é a lei que define uma função. Para cada valor de x, pode-se estabelecer um valor de y. Por isso que dizemos que y está em função de x. Ok? Por essa razão, x e y são conhecidos respectivamente como variável independente e variável dependente. Que a gente vai escutar bastante essas palavrinhas e tem que entender o que é uma variável independente e o que é uma variável dependente. Dentro do contradomínio, há um subconjunto chamado de quê? De imagem. Esse subconjunto é composto pelos elementos y que estão em função dos elementos do domínio, certo? Então, dentro do contradomínio há um subconjunto, que a gente vai chamar de quê? De subconjunto imagem. Função f de A em B. A é conhecido como conjunto de partida. B é conhecido como conjunto de chegada. E F é a própria função que relaciona os elementos desses conjuntos. É isso que está representando aqui, ó. F de quê? De A em B. Então, aqui, ou a gente diz conjunto A e conjunto B, ou conjunto de partida e conjunto de chegada, certo? E F é o quê? É a própria função que está relacionando os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Então, o domínio está localizado onde? No conjunto A ou no conjunto de partida. Já o contradomínio está localizado aonde? No conjunto B ou no conjunto de chegada. E a gente tem que lembrar que dentro do contradomínio, ou seja, o conjunto B, tem o quê? Tem o subconjunto, que é a imagem. O conjunto imagem é formado apenas pelos elementos do contradomínio de F, que possui correspondência no domínio de F. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A e o B. Então, aqui estão localizados o quê? O domínio. E aqui? 2, 3, 4 e 6 é o quê? É o contradomínio. E 2 e 6 é o quê? São os elementos que correspondem aos conjuntos imagem, o 2 e o 6. Por isso que ele está dizendo, ó, conjunto imagem é formado apenas pelos elementos do contradomínio
de F que possui correspondência do domínio de F. Então, quais são os elementos correspondentes? O 2 e o 6. Então, o domínio é igual ao conjunto A, que é igual a 1 e 5. A imagem, 2 e 6. Então, o conjunto imagem é subconjunto do contradomínio B. É o que a gente já vem falando anteriormente. Agora, a gente vai dar entender o plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? Plano cartesiano é um sistema de coordenadas, certo? Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, chamadas de quê? Eixos cartesianos. Olha aqui. Aqui eu tenho um sistema, é formado duas retas perpendiculares. Certo? Então, aqui é o eixo das abscissas e aqui das ordenadas. Esses eixos determinam um único plano. O eixo horizontal, que é chamado eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Um ponto qualquer do plano cartesiano é indicado a partir de suas coordenadas, que são representadas por um par ordenado. Lembram? Então, o par ordenado, que é representado pelo P, é x, y. Quem é x? X, a abscissa. E y, a ordenada. Então, para localizar um ponto, basta marcar o valor no eixo das abscissas e, em seguida, o valor no eixo das ordenadas. Aqui, nas abscissas, um exemplo, né? É o 1, número 1. Nas ordenadas, o 2. Quando eu unir, né? Ó, um ponto ao outro, então aqui eu tenho o quê? O ponto. Aí eu vou e marco o eixo das ordenadas. 1 e 2. Okay? O local onde essas retas perpendiculares se encontram é onde o ponto está. No caso, o ponto aqui é 1 e 2. Então, a abscissa e a ordenada. No caso, o x é igual a 1 e o y igual a 2. Antes de passar para a função sobrejetora, injetora, aí eu quero também explicar para vocês que o plano cartesiano, eles dividem, né? Voltando aqui. Divido o eixo, olha aqui, esse eixo, ele divide o plano em 4 regiões, né? 1, 2, 3, 4, que chamamos de quê? De quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, os quadrantes são numerados em que sentido? No sentido anti-horário, por isso que é 1, 2, 3, 4. A primeira, a gente conta o primeiro quadrante, minha gente, a partir do quadrante que x e y são positivos. Então, x e y são positivos em qual quadrante? Nesse aqui. Então, começa nesse sentido aqui, anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Continuando, a gente vai entender o que é uma função sobrejetora. Sobrejetora, uma função sobrejetora, diz que f é uma função sobrejetora se e somente se a imagem for igual a quê? Ao contradomínio. A função f de A em B é sobrejetora. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B, tá certo?
Então, o que está acontecendo aí? Note que o conjunto de imagem da função f, certo? Aqui é a função f, que eu estou dizendo que vai de A a B. Então, o conjunto imagem é representado por este. Então, é exatamente igual ao contradomínio. Então, se o conjunto imagem é igual ao contradomínio, então a função é o quê? Sobrejetora. Então, o que é uma função injetora? Diz que f é injetora se e somente se para quaisquer x1, x2 pertencente a A, com x1 diferente de x2, tivermos o quê? F de x1 diferente de f de x2. O que isso quer dizer? Nesse caso aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B, certo? Então, o que está acontecendo aí? A função f de A em B, ela nesse caso aqui, ela é injetora, certo? Em que f de 1 é diferente de quem? De f de 2, ou seja, os valores aqui são diferentes. Assim como aqui, x1, x2, x3, f1, f2, f3. Veja que f associa elementos distintos de A a elementos distintos de B. Entendeu? 1 está associado a 2, 2 a 4, 3 a 5. Então, são elementos o quê? Diferentes. Então, aí é uma função o quê? Injetora. Nesse caso aqui, ó, a função é h de E em F. Então, essas duas representações desses dois conjuntos. E aí, é uma função injetora? Observe aqui que o 1 está associado ao número 1. E o 2 também está associado ao número 1. Então, os elementos aí não são distintos. Então, nesse caso aqui, ela não é injetora. Por quê? Porque dois valores de x, no caso o 1, não pode apontar para o único valor de y. Então, nesse caso aqui, nessa função h de E em F, então podemos dizer que essa função ela não é injetora. Então, vocês observaram a diferença? E bijetora. O que é bijetora? Diz que a função f é bijetora se e somente se f for sobrejetora e injetora. Ou seja, ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo para ser uma função bijetora. Nesse caso aqui, ó, a função f de A em B. O conjunto A é representado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e o B, 5, 6, 7 e 8. Então, a função f, ela é bijetora, não é? Pois, além de cada ponto distinto do seu domínio gerar uma imagem distinta, tornando-a injetora. Ó, imagem 1 está para 6, 2, 7, 3, 5, 4, 8. Então, a imagem é igual ao contradomínio. Temos que seu contradomínio é igual ao seu conjunto imagem, tornando-se sobrejetora. Então, por isso, voltando, que essa função de A em B é uma função o quê? Bijetora, porque ela é tanto sobrejetora quanto injetora ao mesmo tempo. Quando a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então a função é o quê? Bijetora. Então, a gente já viu os três tipos de função: sobrejetora, injetora e finalizando agora com bijetora. Então, o que é então uma função par? Uma função f, ela é considerada par quando f de x é igual a f de menos x, qualquer que seja o valor de x pertencente a quê? Ao domínio de f. Ou seja, ao domínio da função f, né? Que é a mesma coisa. Os valores simétricos devem possuir a mesma imagem. Então, simétrica
nesse caso, a função P ela é simétrica em relação ao eixo Y. Olha aí, minha gente. A função que eu estou representando, exemplificando para a gente ter um melhor entendimento. A função f de x, que é a mesma coisa que y, é igual a x ao quadrado, né? Então, quando aqui, assim que f de x é igual a x ao quadrado, ela é par. Pois, para qualquer x pertencente ao domínio, que o domínio está localizado aonde? No eixo das abscissas. Qualquer valor aqui, x, pertencente ao domínio. Temos que f de x é igual a x ao quadrado. E f de menos x é igual, como f é menos x e a função é x ao quadrado, então eu faço menos x elevado ao quadrado é igual a quanto? X ao quadrado. Ou seja, f de x vai ser igual a f de menos x. Por quê? Porque f de x não é x ao quadrado e f de menos x é quanto? X ao quadrado também. Então, podemos ver isso numericamente, em forma dos elementos assim. Então, a função, quando x for 2, certo? Então, f de x vai ser quanto? 4. Então, para ela ser par, eu tenho que ter uma imagem igual, né? Para um número negativo. Então, quando f for menos 2, então y, ou f de menos 2, vai ser igual a quanto? A 4 também. Então, quer dizer o quê? Que f de 2 é igual a f de menos 2, que é igual a 4. Então, por isso que a função é par. Nesse caso agora, função ímpar. Uma função f é considerada ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Qualquer que seja o valor de x pertencente ao domínio da função f. Vamos ver. Então, a função ímpar é simétrica em relação a quê? A origem. Aqui, essa função aí, x ao cubo, certo? Quando a gente vê isso aí, a função f de x igual a x ao cubo, ela é ímpar. Pois para qualquer x pertencente ao domínio, temos, vamos ver, f de x é igual a quem? A y, que é igual a x ao cubo. E f de menos x, eu venho para aqui representar para vocês. F de menos x, vou substituir ele aqui. Então, f de menos x é igual a quanto? Menos x ao cubo, que é igual a quanto? Menos x ao cubo. Ou seja, f de menos x é igual a quem? Menos x ao cubo, né? Então, f de menos x é igual a quem? Menos f de x. Já que f de menos x é igual a menos x ao cubo. E f de x é igual a x ao cubo, entenderam? Então, por isso que eu estou dizendo que f de menos x é igual a menos x ao cubo. Então, observando aqui nesse gráfico, voltando. Então, f de 2 é igual a 8, né? E f de menos 2 é igual a menos 8, é o que está dizendo aqui. Entenderam? Então, a função ímpar, ela é simétrica, tá bom? Em relação a quê? A origem. Então, a gente já viu o que é uma função par e agora o que é uma função ímpar. Então, voltando, a gente já viu que o eixo y corresponde ao quê? Ao conjunto imagem. E o x corresponde ao conjunto do domínio. Ok? Pronto, eu queria também dizer para vocês que o que a gente viu anterior, que a função injetora sobre injetora e bijetora,
elas também são chamadas de injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Okay? A mesma, só que a forma de se chamar. Então, a gente agora vai entender o que é uma função crescente. Uma função f, ela é crescente em um intervalo contido no domínio de f, se e somente se, para todo x e x2 desse intervalo com x1 menor que x2, obtivermos f de x1 menor que f de x2. Olha aqui, minha gente, essa função. Aqui eu tenho a função y igual a 4x mais 5, certo? Então, quando eu vou colocar aqui, certo? Nessa coluna x, os valores começam de 0 até 4. Então, quando eu substituo o x nessa função aqui, então eu vou obter o quê? O y. Né? Então, 4 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. Quando eu substituo 1 aqui, eu vou ter y igual a 9. O 2, y igual a 13. O 3, 4 vezes 3, 12. 12 mais 5, 17. E assim sucessivamente. Né? Então, observe o que ele está dizendo aqui. Com x1 menor que x2, ou seja, x1, no caso aqui é 0, x2 é 1. Então, x1 é menor que x2. E f de 1 é igual a 5, é menor que f de 2. Então, observe que à medida que x vai crescendo, o y também vai crescendo. Por isso que é uma função que crescente. Então, voltando, assim quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Logo, a função é o quê? Crescente. E a função decrescente, como será que ela é representada? Uma função ela é decrescente em um intervalo contido no domínio f, se e somente se, para todo x1 e x2 desse intervalo com x1 menor que x2, obtivermos o quê? x1 maior do que x2. O que está acontecendo? Uma função decrescente é aquela em que o valor da variável y diminui sempre que a variável x aumenta. É o que está dizendo aqui. Quando x1 for menor que x2, que for menor que x3, que for menor que x4, e assim sucessivamente, f de x1 vai ser maior que f de x2. Entendeu? Então, ele está decrescendo, diminuindo. Olha essa função aqui. Y é igual a menos 3x mais 3. Então, à medida que eu estou colocando valores 0, 1, 2, 3, 4 no x, à medida que x está aumentando, o que está acontecendo aqui no y? O primeiro valor foi, quando eu substituo aqui o 0, menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Quando eu substituo o 1, menos 3 mais 3, 0. Então, observe que à medida que x está aumentando, o y está o quê? Diminuindo. Então, por isso que essa função aqui representada é uma função que decrescente. Observe que cada vez que o valor de x aumenta uma unidade, o valor de y aí, o valor de y diminui quantas unidades? 3. Dessa maneira, essa função é o quê? Decrescente. E então, o que a gente viu que é a função crescente, decrescente, desculpa, e é uma função o quê? Agora, constante. Então, uma função f de r em r, ela é chamada constante quando para todo x pertencente a R, temos f de x igual a k, com k pertencente a quê? Aos reais. Isso aqui é a representação de uma função. A gente já sabe que o x é o eixo das abscissas, y é o eixo das ordenadas.
Então, o que está representando aqui? Aqui estão representadas o conjunto do domínio e aqui da imagem, só para recapitular. Então, y é igual a f de x, que é igual a k. Ou seja, nessa função, podemos notar que a imagem é sempre igual a quanto? A k. Para qualquer valor de quê? De x real. Então, quando eu vou substituindo valores aqui, x igual a 1 é igual a k, x igual a 2 é igual a k, x igual a 3 é igual a k, x até mais infinito é igual a k, até menos infinito também é igual a k. Então, portanto, ela é uma função que constante. É o que está dizendo aqui. X pertence a reais, temos que a função é igual a k, com k pertencente também aos reais. E aí vamos entender agora o que é uma função composta. Então, a função composta, certo? A função composta de G e F será indicada por G círculo F. Então, G círculo F em X é igual a G F de X. Isso é uma função composta. Na prática, construir a função composta é um processo simples, minha gente. Para construir a composta G círculo F, por exemplo, devemos substituir a variável da função G por toda a função F. Só isso. Aqui, ó, determine o G. Um exemplo para a gente reforçar esse conceito. Determine o G, círculo F, das funções f de x é 2x mais 2 e g de x é 5x. Só que eu quero G, círculo F. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, certo? Na variável x da função G, o quê? A função f. O que é a função f? 2x mais 2. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, G, círculo F, é igual a G de f de x, que é igual a G. Quem é f de x? 2x mais 5. Então, dentro da variável g de x, tem uma só, que é 5 vezes x. Então, quem é x agora? Na função composta? 2x mais 5. 2x mais 2. Então, vai ser 5 vezes 2x mais 2, que é igual a quem? 2 vezes 5, 10. 10x mais 10. Então, isso aqui é o quê? É a função composta de G, círculo F. Só isso, minha gente. Então, é só substituir a variável da função G por toda a função F. Somente. Então, isso é uma função composta. E para finalizar, temos a função inversa. Dado uma função f de a em b bijetiva, denomina-se função inversa de f a função g de b em a. Tá o quê? Se f de a for igual a b, então g de b vai ser igual a a. Com a pertence a a, o conjunto a, né? E b que pertence ao conjunto b maiúsculo. Então, nesse caso aqui eu tenho conjunto A, conjunto B e a função. A função normal é x e y. E a inversa é representada por f elevado ao expoente menos 1. Então, apenas as funções bijetoras admitem função inversa, minha gente. Então, a gente viu que é uma função bijetora. Então, apenas as funções bijetoras é que vão admitir essa função, certo? Então, a função f de a em b é bijetora quando ela é o quê? Sobrejetora e injetora, ou seja, ao mesmo tempo que a gente viu anteriormente.
o que é uma função sobrejetora e é injetora. Tá vendo que tudo está associado? Então, aqui, para determinar a função inversa f de menos 1, basta trocar o x por y na lei de correspondência da função f e isolar o y. Não tem segredo, minha gente. Nesse caso aí, seja f uma função real definida por f de x igual a menos 3x mais 5. Determinar a função inversa f de menos 1, que é a função inversa, né? Então, quem é f de x? F de x é igual a y. Y é igual a menos 3x mais 5, né? Trocando o x pelo y e vice-versa, como é que a gente vai fazer? O y, porque a gente já sabe, né, que f de x é igual a y. Então, y é igual a menos 3x mais 5. Então, vou trocar. Aqui neste y, vou colocar x. E aqui que é x, vou colocar y. Só troquei. Então, x é igual a menos 3y mais 5. Agora, eu vou isolar o quê? O y. Então, 3y, o que é que eu fiz? Esse termo eu passei para cá. Então, 3y é igual a esse eu passo para cá, para o outro lado. Então, 3y é igual a menos x mais 5. Quem é o que eu quero, né? Esse y isolado? Então, y vai ser quem? Menos x mais 5 dividido por 3. Então, a função inversa vai ser menos x mais 5 dividido por 3. Então, essa é a função inversa de f. Então, vimos todos os conceitos de função, né? Pronto, minha gente. Então, nessa aula, nós vimos, né, voltando o que foi visto, nós vimos noções de função através de conjunto, o domínio e a imagem de uma função, em que o domínio ele é representado no eixo das abscissas e a imagem é no eixo de quê? Das ordenadas, ou seja, o y. A gente viu estudo do domínio de uma função, gráfico de uma função no plano cartesiano e as funções sobrejetora, injetora, bijetora, par e ímpar, quando uma função é crescente e decrescente, e finalizamos com a composta e inversa. Então, pronto, eu fiz uma lista de exercícios para vocês treinarem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E vocês, como vocês sabem, vocês têm um monitor para tirar as dúvidas, né, que venham a surgir. Então, tchauzinho e até a próxima aula.